Nem só de diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2 é composto o universo do diabetes. Existem muitos outros tipos, entre eles o diabetes estipulada, que geralmente surge depois dos 30 anos e geralmente no começo nem sempre a pessoa usa insulina, o que causa muita confusão com o diabetes tipo 2, como foi o caso da Luana Alves, a nossa entrevistada de hoje, que é jornalista como a gente, autora do blog das redes sociais A Diabetes e Eu, e convive há mais de 10 anos com diabetes estipulada. O programa tá incrível, fica aí que a gente só tá no portão de embarque dessa história. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Bia Libonati. E eu sou Lu Onken. E a gente está aqui hoje com a Luana Alves, a nossa super convidada do programa. Lu, muito obrigada por você ter topado participar aqui do Meu Diabetes. Imagina, eu que agradeço. Ai, maravilha. A gente sempre começa o programa perguntando, né? Quem é você além do diabetes? Quem sou eu além do diabetes? Bom, eu sou a Luana Alves, eu sou uma mulher de 40 anos. Que não parece, gente. Ai, tá dormindo no formol. Obrigada. Solteira, que mora sozinha depois de muito convencer a minha mãe, porque ter diabetes e morar sozinho parece que é um trauma. Sou jornalista há quase 20. Ah, louca. Caramba. Não, mentira, mas já faz quase tudo isso mesmo. Sim. E amo viajar, né? O meu hobby favorito, eu falo que eu trabalho para viajar, né? Então, quando eu volto de férias, inclusive, eu falo, você não fica triste de voltar de férias? Eu falo, não, porque agora eu vou juntar dinheiro para viajar no ano que vem. Então, assim, eu amo viajar, eu passo praticamente o ano inteiro planejando as minhas viagens. Amo cachorros e acho que é isso. Sou essa pessoa divertida, alegre, gosta de sair pra balada e me divertir. Acho que a vida tem que ser diversão o tempo inteiro, não só obrigação e não só a parte pesada, mas também a parte leve e divertida. Agora eu queria que você contasse pra gente como é que foi o diagnóstico de LADA, né, Luana? Porque a gente ouve muito falar do tipo 1, do tipo 2, às vezes do gestacional, mas as pessoas não conhecem o LADA. E eu queria que você contasse como é que foi a sua história com esse diagnóstico. Descobrir o LADA, na verdade, foi a última fase de todo o diagnóstico, né? Então, quando eu tinha 27 anos, eu ia fazer uma viagem e poucos meses antes eu comecei a perder muito peso. Então, eu perdi ali em 4 meses, coisa de quase 12 quilos. E aí, eu comecei a desconfiar que tinha algo errado. Mas como eu era uma pessoa magra, comia bem, eu não era sedentária. Então, assim, eu não desconfiava de nada. Se falasse para chutar, eu erraria. E aí, eu fui na ginecologista, ela falou assim, olha, pode ser diabetes, pode ser tireoide, vou pedir uma série de exames pra gente ver o que pode ser. Porque ela falou assim, pra mim pode ser também qualquer coisa. Né? E aí, só que eu tava com uma viagem marcada, que ia ser a minha primeira viagem sozinha, ia ser um mochilão no Uruguai e na Argentina, pra dali um mês. Então eu falei assim, quando eu voltar eu vejo, porque eu não vou mexer nisso agora. E aí eu descubro alguma coisa e vai atrapalhar minha viagem. É melhor descobrir depois. E aí eu viajei, foram 25 dias de viagem, mochilão mesmo, mochila nas costas. E nesse tempo, assim, a roupa que eu fui, no meio do caminho eu lavei a roupa, foi a roupa que eu voltei. Quando minha mãe foi me buscar no aeroporto, a roupa estava caindo, assim. Nossa, Calça estava caindo, a blusa estava super larga, era uma regata. E aí a minha mãe falou assim, tem alguma coisa muito errada. Sim. Vai fazer agora os exames que a médica pediu. Então eu fui fazer os exames, aí veio o diagnóstico de diabetes. E você sentiu alguma coisa durante a viagem? Cansaço? Então, eu senti muita sede, muita vontade de fazer xixi. Nossa, eu fazia xixi, tipo, o tempo inteiro. E ainda teve um dia que eu passei um sufoco, que eu tava numa cidade que tava um feriado, eu tive que voltar correndo pro hostel, porque tava tudo fechado e eu precisava fazer xixi. Assim, mas assim, de ligar isso à diabetes, que eu não cheguei nem a pesquisar. Então, depois que eu descobri a diabetes, que eu fui pesquisar, eu falei assim, realmente, né? Era só eu ter dado uma pesquisadinha no Google. Não, gente, cuidado com as pesquisas no Google. Muito cuidado nessa hora. E aí veio o diagnóstico de diabetes, depois desses exames, mais diabetes tipo 2. Porque como eu tinha 27 para 28 anos, para os médicos não fazia sentido que fosse tipo 1. E aí eu comecei o tratamento com comprimido, com dieta. E assim, nos primeiros meses até que parecia dar certo, só que depois já começou a dar tudo errado. E assim, eu tava tomando coisa de 5 comprimidos por dia, sabe? 2 de metformina, mais um outro. E comendo quase nada e a glicemia em 500. Até que um dia eu fui parar no hospital, né? Porque a glicemia tava em 600. Meu Deus. Aí eu fui pro hospital, chegou no hospital, me deram insulina. E o médico do hospital do pronto-socorro falou assim, mas você tá tomando o quê? Eu falei, tô tomando comprimido tal e tal. Ele falou assim, mas não é tipo 2, é tipo 1. Tá na cara. Ele falou assim, você continua perdendo peso, sua glicemia tá muito alta, você tá tomando 5 comprimidos diferentes. Falei pra médica, mas a médica falou que não. Ele falou assim, não, isso é diabetes tipo 1, vou te passar insulina, você passa meio no posto, pega e aplica. E aí fiquei com o diagnóstico de tipo 1 por anos. Até que uma vez, participando de um evento de diabetes, que aí eu comecei o blog uns anos depois, eu ouvi falar do tipo LADA.
E aí foi que eu fui investigar junto com a minha médica da época e veio o diagnóstico de tipo LADA. Falou assim, realmente, o diabetes que você tem não é 1, nem 2, é LADA. Falei, nossa, quem diria, né? E foi basicamente isso, assim. Várias reviravoltas. E uma curiosidade, assim, que eu sempre pergunto para todo mundo, como foi receber o diagnóstico de diabetes? Ali naquele momento, assim, voltando de viagem, muito jovem, como que foi isso? Num primeiro momento foi um choque, porque assim, era a última coisa da lista de possíveis coisas que eu achava que poderia ser. Então eu nunca ia chutar diabetes. E aí quando eu fui pesquisar na internet para entender o que era diabetes, porque na minha família não tinha ninguém que tinha. Então eu não sabia nem do que se tratava. Quando eu fui pesquisar na internet, eu vi uma notícia falando assim, depois da descoberta, né, depois do diagnóstico, a pessoa vive em média 10 anos. Eu tinha 27. Meu Deus. E aí eu desabei a chorar, assim, porque eu falei assim, como assim eu só vou viver mais 10 anos? Sim. Né? Aí eu comecei a ler mais, tem hipoglicemia, pode desmaiar, que não sei o quê. Eu falei assim, como eu vou voltar a viajar? Eu tinha feito meu primeiro mochilão, eu tinha voltado apaixonada por viajar sozinha. Eu tinha descoberto um universo que pra mim não existia. Porque durante 27 anos eu só viajei com a minha família. Né? Viajava sempre eu, minha mãe, minha irmã, eu, minha irmã, eu, minha mãe, eu, meu pai. Então, assim, eu não viajava sozinha, eu tinha medo. Então, quando eu viajei e vi que era possível, falei, como é que não vou poder mais fazer isso? Porque agora abriu um leque, tipo, eu posso ir pra qualquer lugar. Eu não preciso combinar nada com ninguém, eu não preciso acertar um itinerário com ninguém, eu não preciso que a pessoa goste do lugar pra onde eu tô indo. Eu posso escolher. Eu falei, então agora eu não posso mais, eu não vou poder mais fazer isso. Então veio o baque de tipo assim, eu sou nova, eu vou morrer e até eu morrer eu não vou poder fazer nada. E aí, assim, eu passei ali meu primeiro mês de diagnóstico foi bem tenso, assim, porque eu fiquei muito triste. Aí foi quando eu conheci a ADJ, e na ADJ eu conheci a Dona Carmen. E aí eu falei, se ela conseguiu, velho, eu também vou conseguir. O que precisa fazer? E aí que eu fui atrás de entender o que eu precisava fazer pra poder viver o maior tempo possível que eu pudesse e poder fazer as coisas que eu gosto de fazer. E aí eu falei, então eu só preciso aprender como fazer. E fazer certo daqui pra frente. E que bacana, né? Que a nossa convidada do programa passado. Nossa, na hora que eu vi, eu falei assim, se ela... eu não sabia disso. E ela também teve um diagnóstico super nova, ela já tinha, tipo, muitos anos, na época que eu conhecia a história dela. Então eu fiquei assim, gente, ela conseguiu, então eu também posso. E ela adora viajar, né? E ela adora viajar, ela se diverte. Eu amo as redes sociais dela, assim, tipo, muito acompanho. E ela é uma inspiração pra mim. Enquanto ela tá lá postando feliz e bem de saúde, eu falo, eu também vou conseguir. E essa é uma estatística que assusta, né? Eu vi esses dias também, quando eu fui fazer, né, a pesquisa pro programa da Dona Carmen, eu falei, nossa, gente, essa expectativa assusta muito, né? Mas é que em países, porque aí você vai considerar países de baixa renda, que as pessoas não têm acesso à informação, não têm acesso a tratamento. Que não se cuida também, aquela pessoa que nunca se cuida, que também não toma os devidos cuidados. Né? Às vezes também não sabe, né? Exato. Na maior parte dos países, e aí por isso que essa, né, que baixa, né, para 10 anos, porque você considera os países em desenvolvimento, né, que tem uma dificuldade no sistema de saúde, mas que bom que você encontrou a Dona Carmen pela frente. Minha inspiração. E aí, assim, eu encontrei depois outras pessoas de outros países na internet que também tinham, tipo, 50 anos, 40 anos de diabetes. Eu falei assim, ai, que bando de mentiroso, falaram que era só 10, eu não acredito. Eu passei por isso também. Quando eu recebi o diagnóstico, foi em 2015, eu fui logo para as redes sociais. Na época a gente não tinha tantos perfis ainda, mas eu queria conhecer essas pessoas, porque quando você vai pra internet, eu falo que a gente tem muita informação, isso é bom, né? Sim. Tá ali acessível. Só que tem muita informação também que, né, tá errada, às vezes não tem uma abordagem boa. Então você fica ali, caramba, como que vai ser na prática minha vida a partir daqui? Aí você vai e conhece alguém que tem, né, 20 e poucos anos, 30 anos de diabetes, você fala, então dá pra... E você nem tinha quase nada de diabetes tipo 2, né? Muito mais recente as redes. Porque eu falava de diabetes tipo 2, porque durante muito tempo eu tive o diagnóstico de diabetes tipo 2, mas é bem difícil, as pessoas não queriam se expor, né? Porque tem aquela coisa da culpa, mas enfim, vamos voltar pro lado. Que depois a gente vai ter um programa de tipo 2. Eu tenho uma curiosidade que eu tenho. E depois do diabetes, já são 13 anos, né, que você 13. tem. Com certeza você já viajou de novo. Muito. Então, como que foi depois de viajar já tendo diabetes? Então, muda um pouco, porque eu falo assim, que ter diabetes é saber se planejar. Se você tiver conhecimento e saber se planejar adequadamente, você consegue fazer tudo o que você quiser. Né? Então, já teve viagens simples, como, por exemplo, quando eu fui para Espanha fazer mochilão. E aí eu fui assim, foram 8 cidades, com uma mochila também, e a bolsinha da insulina aqui do lado, que eu enfiei até queijo dentro da... Gente, não pode.
Enfiei um queijo que eu queria trazer pra minha mãe, um queijo de cabra maravilhoso, e eu enfiei dentro do isopor da insulina. Porque tinha gelo, né, gente? E chegou maravilhoso. Minha mãe comeu. Opa! Viajou comigo o pobre do queijo. Mas assim, tudo se planejar. Então, eu tenho cuidado de... Sim. Eu fico em hostel, eu não fico em hotel, nem 0 estrelas, eu fico em hostel, dormitório. Mas aí eu vejo se tem cozinha, se tem geladeira disponível. Eu aviso antes, então eu mando e-mail falando, olha, eu tô levando insulina, posso deixar na geladeira? Tem algum problema? Não, não tem. Se tem, eu já nem fecho o hostel. Sabe? De ver também o embarque, de já pegar a documentação. Então, assim, eu consegui fazer... Tem que ter um planejamento. Então, e eu falo que não é nem só pra viajar. É pro dia a dia. Pra tudo. Sabe assim, que nem hoje, eu sair pra rua, passar o dia inteiro na rua. Então eu sei que eu preciso levar coisa pra hipoglicemia, eu tenho que levar insulina, eu tenho que levar glicosímetro, eu tenho que levar água. Então eu já tenho aquela sacolinha que eu deixei lá fora, que eu já vou enfiando tudo ali dentro, porque tudo é planejamento. Então assim, você entendendo que você tem que planejar, dá pra fazer qualquer coisa. A minha primeira viagem foi mais difícil, porque até eu entender tudo que eu precisava fazer... eu levei ali uns meses de planejamento. A primeira foi a mais difícil, que a primeira foi a hora de entender e perceber o que eu teria que fazer de diferente da viagem anterior. Isso que eu ia te perguntar, porque imagino, né, depois do diagnóstico, de você achar que não ia poder mais viajar e aí chega a primeira viagem, né? Isso deve ter sido um desafio bem grande. Foi um desafio, mas assim, eu tive, de certa forma, uma zona de conforto, porque minha primeira viagem depois do diagnóstico foi para os Estados Unidos. Meu tio mora lá já faz 20 anos e eu decidi que eu ia visitá-lo. Então... como eu já ia visitar, ele ia ficar na casa dele, eu falei, num primeiro momento eu tinha onde ficar e tinha toda a estrutura que eu ia precisar. Que era ele, as pessoas que ele conhece lá. Então, se eu precisasse de um médico, ele conhecia a gente. Sim. A geladeira para guardar a insulina. Só que aí, estando lá, eu resolvi, falei assim, vou também para Nova York, vou também para Washington. Aí foi minha primeira experiência sozinha, com todas as coisas, né? Então, de levar insulina, de ver hostel que pudesse deixar insulina. Meu tio mesmo me ajudou a pensar em algumas coisas. Ele falou assim, você vai de ônibus, a bolsinha aguenta as 4, 5 horas de viagem. De Washington para cá são 8 horas de viagem, o gelo aguenta tudo isso. Então foram coisas que num primeiro momento eu não pensava e que junto com ele ali a gente foi pensando nesses detalhes, né? Tipo, o gelo aguenta. Então a gente testou na casa dele, deixar a bolsinha com gelo tipo uma noite inteira, para ver se no outro dia o gelo ainda estava duro e ia aguentar. Então quando eu fui fazer a minha outra viagem no ano seguinte, que foi sozinha, eu já tinha todos esses pensamentos um pouco na cabeça, né? E aí foi que e hoje, assim, eu já faço muito no automático. Então, hoje, quando eu vou viajar, eu já penso, o hostel tem que ter geladeira, quanto de insulina tem que levar, quanto de seringa tem que levar, quanto de agulha tem que levar. Levar sempre seringa, porque pode ser que a caneta pife, todas essas coisas. É bom sempre ter uma quantidade extra, né, também, né? Sempre. Eu passei o perrengue, né, porque eu tava grávida e até então eu usava muito pouca insulina. Eu fui viajar para fazer enxoval, fui para os Estados Unidos e chegou lá... entrei na 20ª semana, a glicemia começou a subir e eu tinha levado a insulina contada, né? Então foi um estresse, assim, aí eu comecei a tomar, lá eles têm aqueles carboidratos de lenta absorção, eles têm de todos os tipos, né, e não tem só shake, então eu usava muito para controlar, assim, mas não levem a insulina contada. Não levem, eu tenho uma calculadora que eu montei no Excel, que eu coloco lá quantos dias, quanto eu tomo por dia, e ela já me dá quantos vidrinhos eu preciso levar. Nossa, Lu, você devia fazer, então, eu vou melhorar, eu falei, agora eu vou retomar o blog, então eu quero melhorar essa planilha, disponibilizar, porque ela ajuda muito. Você coloca o dia, aí você coloca quanto toma por dia? Por dia eu tomo em média 35 unidades. Ela já conta e fala assim, precisa levar 3 canetas. Ela não fala quantas unidades você tem que levar. Ela fala 3 canetas, porque ela já sabe que cada caneta tem 300, ela me fala quanto de cada tem que levar. Gente, a organização é tudo, né? Aliás, e eu adoro uma planilha de Excel, né? Olha. É jornalista de humano, mas que adora. Não, tô no lugar errado, não, Lu. A Lu comentou de perrengue. Eu adoro saber a história de perrengue. Você tem algum perrengue? Eu sei que você é super organizada, mas tem algum perrengue aí? Fala, fazer mochilão sem perrengue não existe. Né? Eu já passei alguns bons perrengues, eu vou contar 2 bem rapidamente aqui, senão a gente amanhã tá aqui ainda falando. O primeiro foi no Peru, que quando eu resolvi viajar pro Peru, eu ia fazer a viagem sozinha. Na última hora ali, nos últimos meses, meu primo falou assim, vou também. Porque eu sou louco pra fazer a trilha Inca, pra ir pra Machu Picchu. Eu falei, mas eu nem ia fazer trilha Inca, porque não malho, não me exercito. Então, eu falei, como é que eu vou fazer uma trilha Inca? Não, mas não deve ser difícil, a gente aguenta, vamos começar a academia agora, 3 meses antes. Vamos começar a academia agora, vamos planejar, beleza, vamos. Então vamos, Pior que pode acontecer é parar no meio e voltar pra trás. Sim. Vergonha por vergonha, eu só não posso sobre isso, né? E aí a gente foi fazer no primeiro dia, e eu assim, super preocupada com a glicemia, né? E eu tinha que levar para 5 dias insulina numa mochila,
né? Não ia ter geladeira no meio do caminho, então a gente fez um esquema com o cara para botar no gelo da carne que ia. Toda uma mirabolância para poder levar insulina, mas assim, não muita insulina. E pra corrigir a Sabe, glicemia. E eu falei assim, talvez eu nem vá precisar de tanta insulina, porque como ia andar, tipo, de 15 a 20 quilômetros por dia, foi capaz de nem precisar. Acho que eu vou precisar mais de açúcar do que de insulina. Exatamente. E aí, no primeiro dia, a gente fez a aclimatação, porque pode passar mal por causa da altitude. Primeiro dia, a gente começou a subir a montanha, a gente fez a Salcantay, nem foi a Inca, que sobe uma montanha lá, 3.000 metros de altitude. Nossa. E a gente começou a subir, eu tava bem. Almoçamos, começamos a subir, daqui a pouco comecei a passar muito mal. Mas muito mal de vomitar a vida. Meu Deus. E aí eu falei assim, vai me dar uma hipo aqui. E eu não conseguia, assim, era vomitar, tontura. E eu falei, onde é que tá as coisas da hipo? Eu não conseguia parar pra medir a glicemia. Eu falei, vou morrer nessa montanha. É hoje que eu morro. E minha mãe nem vai saber, porque eu não tenho internet. E eu já começou a me bater um desespero, uma loucura. Nossa. Aí o cara, não, masca aqui essa folha de coca. Você E teve eu olhei pra cara dele e náuseas, fiz né? assim, será? Isso não vai dar certo não, né, gente? Aí o cara, não, masca a folha de coca vai melhorar isso é altitude. Porque eu tava achando que talvez era hipo. Mas aí eu comecei a mascar a folha de coca, sentei, ele sentou, me deu água. Aí consegui pegar o aparelho, medir, a glicemia estava 92. Lindíssima. Falei, bom, não é hipo. E eu jurando que era hipo. Porque a primeira coisa que o diabético pensa assim, é da diabetes. Você nunca pensa que é o universo. Você sempre pensa, é da diabetes. Qualquer outra coisa, qualquer outra E aí condição. era só altitude. Aí comecei a mascar a folha de coca, melhorei, andei ali mais 3 horas, cheguei no acampamento, sobrevivi ao primeiro dia. Falei, faltam só mais 4. Ai, E dali pra frente foi ótimo. E a glicemia 90 todas as vezes que eu medi. Eu não tive problema nenhum com as glicemias. maravilha. Tomei pouquíssima insulina. Foi bom. Foi bem Falei, tomei. perrengue Falei, bom. foi. E assim, eu achei que ia morrer ali. Eu falei, não, eu tô tendo uma hipo, eu tô morrendo. Não era. A glicemia, quando eu consegui parar, passou o desespero, assim. É que a gente Pra bate o medir, que eu vi desespero, 92, eu fiz assim, não é hipo, cara, não, é altitude, masca essa folha Sim. de coca, quase socando a Você folha disse em que mim. tem outro. O outro foi em É. Moçambique. Caramba. Eu tava na África do Sul, e aí eu tinha feito safari, e uma amiga minha estava fazendo trabalho voluntário em Moçambique. Eu falei, então vou te visitar. Vi, pega um ônibus, o ônibus você sai de Joanesburgo e vai até Maputo, que é a capital do Moçambique. Só que aí pesquisei na internet, já precisa de visto, mas você pega o visto na hora, o visto custa $50. Eu, gente, $50 um visto pra Moçambique. Então, de parabéns, nem pra entrar no Brasil é tão caro, né? Mas aí fui. E assim, peguei o ônibus em Joanesburgo, ele faz um caminho, tá no meio de uma montanha, para e fala assim, desce aqui. A alfândega. Eu falei, mas no meio de uma montanha? No meio da montanha. O cara, leva tudo. E eu peguei minha mochila, minha bolsa, com as minhas coisas, desci, um calor de 40 graus. Entrei na fila, dei a saída da África do Sul para dar entrada em Moçambique, uma baita numa fila, mas assim, muita gente. Aí veio o motorista do ônibus e falou assim, ó, você tem 20 minutos, senão eu vou embora. No meio da montanha. E eu fiz assim, 40 graus, sem insulina vai derreter. E eu assim, ai, minha insulina, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus. Aí depois de pensar na insulina, ainda pensei, estou no meio de uma montanha, como é que eu vou chegar em Maputo? Caramba. E eu falei, vou chegar em Maputo, a insulina não vai estar funcionando mais, porque ela vai ter derretido no meio do caminho. Nossa. Sim. E aí começou a me bater um desespero. Eu fiz, gente, como é que eu vou sair daqui? Eu sem internet, porque eu tava no meio de uma montanha, não dava nem pra pedir socorro pra minha mãe, Cara. que, sei lá, do Brasil não ia fazer muita coisa também, coitada. Sim. Aí eu falei, gente, e agora? Aí um cara, motorista de um outro ônibus, você é brasileira, né? Falei, sou. A minha mulher também, você precisa de alguma coisa? Caramba. Aí ou eu confio ou eu vou ficar aqui, né, gente? Pra onde que eu vou? E nisso veio o motorista meu e falou assim, ó, tô indo, tá, tchau. E foi embora. E eu fiquei lá, eu falei assim, gente, e eu pensando, minha insulina vai derreter. E eu tenho que ficar uma semana em Moçambique sem insulina. Onde é que eu vou achar insulina em Moçambique? Nossa. Sim. Sabe, assim? Porque você pensa assim, eu não sei a estrutura de Moçambique. Pode ser que na capital seja super tranquilo. Sim. Mas eu não sei onde tem. Eu falei, danou-se, porque eu tava levando. Eu falei, deixa eu já levar minhas coisas, né? E aí, esse cara, um anjo na minha vida, me ajudou realmente a passar pela alfândega e me levou no ônibus dele ainda. Falou, não, você vai no meu ônibus, para na mesma rua, fica tranquila, não sei o quê. Nossa, que Eu bom. falei assim, bom, anjo, né? mesmo. ou ele vai me assaltar no meio da estrada, né? Até chegar lá eu fui com medo, mas graças a Deus deu tudo certo. Cheguei a insulina, chegamos no hotel, coloquei na geladeira, ela sobreviveu. Agora, Lu, a gente tá falando do Lada, né? Lógico, da sua história, mas tem a questão do Lada e você fala da sua mãe, né? Sua mãe foi diagnosticada também. Também. Conta um pouquinho sobre isso e assim, para as pessoas entenderem um pouco qual é a maior diferença do Lada pro tipo 1. Então, a minha mãe, ela foi diagnosticada com diabetes 5 anos depois que eu, né? E ela já tinha ali 50 e poucos.
E ela foi diagnosticada como tipo 2. A minha mãe, ela não era obesa, mas ela já era mais fortinha. Então, já deram de cara o diagnóstico de tipo 2, que eu também achei que era. Né? Ela era sedentária, não... Bate aqui. Ela era sedentária, não se alimentava muito bem. Então, assim, até eu achei que era tipo 2. Só que aconteceu com ela a mesma coisa que estava acontecendo comigo. Ela estava tomando comprimido, estava se alimentando direitinho, estava acompanhando as medições e tudo, e não melhorava. E aí eu comecei a desconfiar que não era tipo 2. Falei, deve ser tipo 1. Aí eu já sabendo que tinha um LADA, que é bem parecido com o tipo 1, eu falei assim, pela idade dela, é LADA também. Então, quando eu fui no meu médico, que na época eu tava com um médico ótimo, super atencioso, eu levei ela também para passar no mesmo médico, ela tinha o mesmo plano de saúde, e aí eu entrei com ela. E aí eu conversei com ele, expliquei tudo, porque minha mãe explicava as coisas meio pela metade, o médico ficava mais perdido do que ela. E eu expliquei tudo pra ele, eu falei assim, tá acontecendo isso, isso e isso, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, não dá pra fazer o exame, o GAD, o peptídeo, pra gente ter certeza que é tipo 2, porque eu tô achando que não é. Ele falou, pelo que você tá falando, também acho que não é. Ele falou, e que bom que você sabe, porque todo mundo trataria como tipo 2 pra sempre. Esse é o perigo, né? Aí ela falou assim, eu também achei que era só tomar comprimido, mas eu tô tomando e não tá adiantando nada. E a pessoa, ela falou assim, o médico falou pra mim que eu sou preguiçosa, que eu não faço direito, que eu tô comendo escondido. Muito. Cara, só um parênteses aqui, eu lembrei de uma história de uma menina que veio para minhas redes sociais, e ela magrinha também, nova, acho que ela tem minha idade, assim, por volta dos 30, e ela fazendo tudo direitinho, a glicemia muito alta. Eu falei, cara, volta no médico, senão tá com cara de diabetes tipo 2. Era LADA. Mas eu falo, tem muito essa desconfiança, assim. Sim. Eu mesma também, quando eu voltei, a mesma médica que me diagnosticou primeiro como tipo 2, quando eu voltei ali 2 meses depois, eu falei pra ela, tem uma coisa errada. Sim. Falei, porque eu não tô comendo nada, eu tô tomando todos os remédios certinho, e a glicemia não baixa. Ela fez assim, você deve estar comendo alguma coisa escondida. Nossa, isso me deixa bolada, pra não falar outra coisa. Eu queria tacar um chocolate na cara dela. O profissional, ele desconfia o tempo todo, né, do paciente. Isso acontece no diabetes, acontece na obesidade. Sim. Eu entrevistei agora recentemente uma moça com MOD e ela foi diagnosticada com 10 anos como tipo 2. E a mesma coisa, ela não funcionava o tratamento, o médico também falava a mesma coisa. Você tá comendo culpa escondido. é sempre do paciente. Você tá comendo escondido. E ela falou, não tava comendo nada. Ela falou, chegou uma hora que eu parei de tratar, porque não funcionava, entendeu? É um risco, né? Porque imagina uma pessoa... No caso dela, que era no MOD 2, que é um pouco mais tranquilo. Imagina se uma pessoa com diabetes tipo 1 para de se tratar, porque nada funciona, entendeu? Vai parar no É uma responsabilidade muito grande. Sabe, às vezes isso causa até uma depressão na pessoa, porque ela começa a não ver resultado, né? Mas sabe uma coisa que a Bia falou um pouquinho antes? Ela falou assim, muito a gente tem que tomar cuidado com as informações que a gente recebe. Mas a gente tem que receber informação. Tem. Né? Porque às vezes a gente chega no médico sabendo mais, até porque quem tá vivendo o dia a dia é a gente. Exatamente. Então a gente vivendo o dia a dia com um pouco de conhecimento... É a nossa vez também de chegar pro médico e falar assim, olha, eu não acho que assim... E não é problema também falar pro médico que a gente discorda. O problema das pessoas, e é uma coisa que eu briguei muito com a minha mãe no diagnóstico dela, é que o médico falou, é tipo 2, minha mãe... mas o médico falou, deve ser, filho. Eu falei, não é possível. Eu brigava com ela em casa. Eu falei, não é possível, porque você não tá fazendo nada. E não tá melhorando. Eu falei, ou você tá fazendo alguma coisa e não tá me contando. Ela, não, eu tô fazendo tudo igual você tá falando. Eu falei, então como é que não tá baixando? Mas o médico falou, não é porque o médico falou que é ponto e vírgula e acabou, entendeu? Exatamente. Você tem que também desconfiar. Acabou essa coisa do médico ser o único detentor do conhecimento, né? Tipo Deus, você não pode questionar. Isso. Não, no meu caso, eu saí do hospital, tive cetoacidose, né? É um pouco raro pra quem é DM2, mas eu tive. E lá, automaticamente, me deram o diagnóstico de diabetes tipo 1. Por causa da cetoacidose. Também, né? Mas aí, por causa da idade, eu tinha 24 anos e tal, mas aí, enfim, eu fui pesquisar, fui ler. Para você ter o diagnóstico, tinha que ter os anticorpos, né? Uma doença autoimune. Eu falei, então, peraí. Fui lá pedir todos os meus exames no hospital. Não tinha o exame de sangue com anticorpos. Falei, então não tem, não foi feito. Aí eu busquei uma outra endocrinologista e a gente fez toda a investigação pra gente até chegar ao quadro de DM2, né? Então, acho que é isso. Isso é importante. Com a informação, o paciente vai conseguir questionar pra ter o seu diagnóstico, Eu né? sempre conversei muito com as minhas médicas, né? Olha, encontrei essa pesquisa, ainda mais trabalhando com jornalismo de saúde, que eu já trabalhava antes. Então, sabe, olha, encontrei essa pesquisa, o que você acha? Esse novo remédio, esse novo tratamento, enfim, eu acho que é uma troca, né? A relação médico-paciente tem que ser Tem essa que ter troca, eu também acho. Acho que tem que ter uma conversa. Eu falo, não é ordem. O que o médico te fala não é uma ordem, é uma
prescrição, né? Sim. Uma sugestão. Mas você tem o direito de falar assim, que nem, por exemplo, eu fui na última médica, ela falou assim, você tá tomando Fiasp por quê? Falei, porque Fiasp eu não preciso tomar com muita antecedência, eu posso tomar logo antes de comer, o efeito dela é mais rápido, principalmente em hiperglicemia. Ela, mas não é melhor a Novo Rapid? Falei, basicamente a mesma coisa. Falei, só que ela funciona mais rápido. Ela falou, eu não sabia. Então é uma troca. Ela perguntou por quê, porque ela podia ter só falado assim, não toma mais Fiasp, tava no Novo Rapid, porque pelo que eu sei, Novo Rapid é melhor. E de você sentir o que funciona com você, né? Às vezes eu levo também. Falo assim, olha, eu tô sentindo que esse medicamento, eu até falei agora pra mim, eu tô querendo voltar pro meu medicamento anterior, que eu acho que funcionava mais. Então eu acho que essa troca, de você poder falar e o médico poder aceitar, né? Porque ninguém conhece mais você seu corpo do que você mesmo. Você mesmo, entendeu? Seu corpo e seu bolso, né? Porque às vezes o médico também quer umas coisas que não vai caber no seu orçamento. Sim, exatamente. E aí você tem que conversar e falar assim, olha, que nem... Por exemplo, já tomei um remédio carinho, né? Que todo mundo tá tomando hoje em dia. E assim, não fazia. Pra mim, não. Assim, no começo ainda emagreci e tal, mas depois parou, até engordei, você quer saber. E começou a não fazer efeito pro diabetes. Falei, mas por que raio eu tô tomando isso aqui? Só tô gastando dinheiro, né? Então vou. Aí chega e fala, porque tem gente que fala, não, eu vou questionar o médico. Não, vai. Fala, olha, não tá funcionando esse. A gente tem que aprender a saber que é uma troca. É exatamente o que a gente falou aqui. A consulta médica é uma troca. É você passar o que você está sentindo, o médico passar o que é o melhor pra fazer nessa situação e você conversar e achar o meio termo para os dois lados. Tanto financeiramente quanto de bem-estar. Sim, e você sentir a vontade para você entrar em contato com ele. Sim. Porque tem médico que coloca terrorismo, né? Se não der certo o tratamento, eu vejo muito isso no DM2, eu vou te colocar na insulina. Nossa, como se fosse ruim. Como se fosse uma punição. Não, e assim, eu tinha esse medo da insulina, né? Quando era o meu maior medo, quando ficasse grávida, ter que usar insulina. E aí eu me dei tão bem com a insulina, eu falei, gente... Eu falo que eu posso comer as coisas. Meu tio eu falo que a insulina é uma benção exatamente. Por conta de que nem hoje, por exemplo, os dias que eu saio de casa, como eu trabalho home office e fico quase o tempo inteiro em casa, eu saio muito só dia de folga e quando eu tenho coisa pra fazer na rua. E esses dias que eu saio é o dia de, comer a comida diferente, porque eu em casa eu sou quase uma vegetariana. Eu mesma cozinho quase todos os dias, é comida fresquinha, é legume, o sacolão me entrega uma vez por semana. E aí, assim, quando eu saio, eu falo assim, hoje é meu dia do junk food, hoje é o dia de comer divertido. Não que eu não gosto da minha comida, eu amo minha comida, cozinho muito bem. Mas assim, é o dia de comer besteira. Então, por exemplo, hoje eu falei, vou comer um Mac e vou tomar um sundae. Por quê? Porque eu tomo insulina, posso contar os carboidratos e de noite eu vou comer uma salada. Você não vai fazer isso todo dia, porque também você não vai encher o seu... Às vezes e eu sempre compenso, que nem de noite eu vou jantar uma salada, né? Sabe? O pessoal fala assim, pode comer de tudo. Eu falo, nem tudo. Pra começar, ninguém deve comer tudo. Exatamente. O tempo todo. Lógico que você pode comer, mas não o tempo todo, o que não é legal. Então, eu acho que não tem coisa que você não compensa, né? Eu falo assim, isso aqui vale a pena, né? Isso aqui vai valer a pena? Eu faço isso, exatamente. Sabe? É verdade. Assim, é pra compensar, né? Eu falo, aí eu compenso, eu uso insulina, eu compenso carboidrato quando eu não tô usando insulina. Então, não como carboidrato do almoço pra comer uma sobremesa, entendeu? Eu faço que nem eu falei, hoje eu comi um Mac no almoço. De noite vai ser uma salada, vai ser um baita saladão bonito, colorido, já tô com bom tempero. E vai ser meu jantar. Isso que eu pensei que ela falou que uma taça de vinho branco e acabou. Vou dormir, tchau. Eu queria falar um pouquinho, Lu, do seu trabalho, né, com seu blog, enfim, você também, assim, ela das antigas, das minhas. Porque escrevia blog, hoje em dia é só Instagram, né? Tempo a gente escrevia, mas eu vou voltar com o blog. Eu falei assim, eu não vou voltar só com rede social. Porque eu gosto muito. Eu gosto de escrever os textões, assim, explicando né? Um espaço que é mais nosso, né? E eu acho que faz falta, assim, por mais que as redes sociais, né, o Instagram, o Facebook, você consiga fazer umas postagens com conteúdo um pouco maior, no blog você consegue realmente escrever uma matéria. Sim, né? Você consegue dar o começo detalhado, meio detalhado, fim detalhado. Quem quiser resumido, vai para a rede social. Né? E quem quiser bem completinho, vai para o blog, tem uma continuação, tem um texto maior no blog. E aí seu blog é de 2000 Meu blog é de 2011. Ele foi no ano seguinte. Porque, assim, o blog, na verdade, ele surgiu de um desabafo, né? Eu, como jornalista, um dia eu estava bem chateada. Não foi nem 2011, foi finalzinho de 2010. Porque eu tive o diagnóstico em outubro, mais ou menos, e foi em dezembro, assim. Não chegou nem a virar o ano. E eu estava num dia muito chateada, porque estava chegando o final do ano. E eu pensando que eu não ia poder comer nada, fazer nada. E eu amo panetone. Amo panetone, eu não gosto, eu amo panetone, assim.
Eu compro panetone tipo em março. Panetone ou Eu chocotone? compro panetone. Não gosto de Panetone? chocotone. É Respeita mesmo? meu panetone. Não vem me falar que chocotone é melhor Eu não não, que eu gosto te de arrumar uma panetone, briga só de aqui, hein? chocotone. Eu gosto dos dois. Pronto, eu tô no... Gosto dos Serve dois. qualquer coisa. Qualquer coisa. E aí, assim, eu tava muito chateada. E aí, como jornalista, e na época, Blogspot tava, tipo, bombando. Então, eu peguei, abri uma página e escrevi um texto. Sabe quando você precisava desabafar, mas não queria que ninguém visse, assim, tipo, da família e tal? Então, eu escrevi ali que eu falei, bom, ninguém vai olhar. Essa é uma vantagem do blog, né? Não é uma Exato. coisa que tá lá tão exposta assim. Não. Tá com seu rosto, Ao mesmo né? tempo que tá, também não tá. E aí eu escrevi um texto falando sobre toda aquela chateação, assim, falando, que não era justo, que eu não achava que era justo, porque que Deus estava me castigando, coisas desse sentido, né? O que eu ia fazer agora? E aí foi um texto, assim, deprimente. Se reler, você fala assim, nossa, que triste. Não, E aí, desabafo, é do depois de momento, uns dias, eu muito melhor, né? Eu comi o panetone, aí melhorou um pouco o meu ânimo. Eu voltei e falei, vou apagar. Na verdade, eu entrei para apagar a postagem. Falei, vou apagar, já botei pra fora, já me senti melhor. Quando eu entrei para apagar, tinham comentários. Tinham, tipo, 4 comentários de pessoas falando assim, olha, eu também tenho diabetes, fica tranquila, não é tão difícil assim, não é um bicho de 7 cabeças, você vai ver que a coisa vai melhorar. Aí eu vi aqueles comentários e fiz assim, não, agora eu sei que não é tão difícil. Falei, então deixa eu fazer um outro pra explicar que eu já tô melhor, né? Que eu não tô mais tão deprimida. E aí eu fiz um outro, e aí nisso eu fui fazendo outro. Aí eu fui fazer um post sobre a DJ, do dia a dia que eu tinha participado, dando a dica pras pessoas participarem. E aí virou um tipo, olha o que eu tô aprendendo, porque eu estava aprendendo. Né? Aquela foi a fase de, tipo, realmente entender, aprender e desenvolver, tipo, a habilidade de ter diabetes. Que eu falo que você desenvolve uma habilidade. Exatamente. Então, eu estava desenvolvendo a habilidade de ter diabetes. E aí, eu comecei a escrever coisas que, quando eu vi, as pessoas estavam assim, ai, que legal, nossa, foi bom aprender isso. E aí, eu falei... Aí, eu comecei com uma planilha que você marcava as glicemias, ela mudava de cor. Então, quando estava muito alta, ela ficava vermelha. Quando estava boa, ficava verde. Quando não estava muito boa, ficava amarela. Sim. E aí, eu postei essa planilha, que até hoje me pedem essa planilha. Eu falei, eu preciso melhorar, que a planilha tem, tipo, 10 anos, assim. E até hoje o pessoal, me manda a planilha, que eu vi a planilha no seu blog, me manda a planilha. Tipo, até hoje eu recebi e-mail disso. Então, eu falei, eu preciso melhorar essa planilha. Aí eu falei, tem a planilha da... Então, assim, são coisas, assim, que eu comecei a fazer porque eu estava aprendendo e achei que pudesse ajudar alguém que estivesse na mesma situação que eu. E foi realmente o que aconteceu. Mas aí hoje eu falei assim, hoje a coisa tá muito mais desenvolvida, tem muito mais gente falando sobre isso. Então, aí veio a decisão de realmente focar no que eu acho que ainda não tem muita gente falando. Que é sobre conseguir viajar sozinho, mesmo tendo diabetes. Que acho que as pessoas têm muito medo, assim, de, eu vou passar mal. E se eu estiver lá no pico da montanha e desmaiar, né? O que vai acontecer? Tenho As esse pessoas já medo. têm medo acompanhadas, né? Imagina sozinha. Então, outro dia eu fiz uma postagem lá, que eu tenho medo de fazer exercício físico sozinha na rua. Se eu for pra academia, eu não tô sozinha. Mas na rua eu tenho medo. E aí muita gente se identificou. Eu também parei de correr na rua, parei de fazer tal coisa. E a gente sabe que tem um monte de gente que corre aí sozinho, não tem problema nenhum. Não tem problema, faz maratona. Faz maratona e você viajando. Então, acho que isso é muito bacana, cara. Mostrar Eu acho isso que... e poder inspirar outras pessoas, né? A gente tem que entender que o diabetes, ele não limita. Falei, muito pelo contrário. Hoje eu tenho mais esperança de chegar aos 100 anos do que antes da diabetes. Porque antes da diabetes eu não me cuidava quase nada. Você passa Sabe assim, eu comia o que eu queria comer, sem pensar muito. Corpo, exatamente. Inclusive para outras questões de saúde, porque como você vai mais no médico, você faz mais acompanhamento, qualquer coisa, exatamente. O diagnóstico acaba sendo mais cedo, né, de qualquer outra condição. Exatamente. Fala assim, eu não ia no médico 3 vezes por ano, né? Hoje eu vou. Né? Hoje eu me cobro de ir na ginecologista, que é uma vez por ano fazer os exames, ir no angiologista, dentista. Já faz dentista, quantas vezes eu não adiei dentista? Fiquei 2 anos sem ir no dentista, agora cada 6 meses tô lá, sorrindo, linda e maravilhosa. Não, cuidar dos dentes. Eu falei assim, então agora eu tenho mais chance de chegar aos 100 anos do que antes. Falei, antes eu não tinha, mas você tem diabetes, e aí? Eu falei, agora eu tô mais saudável do que eu tava antes. Sim. Tem que ser, porque você é obrigado a se cuidar mais, né? E você tinha um mapa, né, Lu, que você criou? Teve uma época que a gente tava com muito problema de entrega de insumo, de tiras, de insulina, quem tinha por ação judicial, ou quem recebia no posto de saúde, e era muita reclamação, a gente via muito, na época eu estava participando bastante da DJ, e tinha muita gente reclamando que não recebia, aí eu comecei o mapa do descaso, que na verdade era para entender aonde faltava mais, né, até pra gente começar a cobrar os governos, falar assim, porque quando a gente ia em reunião com representantes políticos, eles falavam assim, mas a gente não recebe tanta reclamação.
Então, foi uma maneira de, tipo, concentrar essas reclamações num lugar só, para quando chegasse numa oportunidade de falar com um deputado, com um secretário, falar assim, imprimir, que seja, e falar assim, olha, só aqui em São Paulo a gente tem aqui, ó, 150, né, pessoas falando que não estão recebendo, no lugar tal, no bairro tal, não sei o quê. Aí fala assim, nossa, a gente não sabia. Tudo bem, então agora vocês sabem. Então, o objetivo do mapa era isso, mas melhorou bastante depois disso, graças a Deus. Né, e a gente não tem tido tanta reclamação. Não sei se é uma coisa que eu voltaria a tocar, né, porque não chega tanto a ser meu foco. Era uma época que eu tava mais ali na militância e tal. Hoje em dia eu já sou uma pessoa mais sossegada. Agora, esse de até de porque viagem melhorou é necessário. bastante. Eu acho que a gente precisa mais de momentos, né, Nossa, disso, de libertação. Momentos de libertação, acho que é isso, sabe? Minha mente já viajou aqui, já tô imaginando você fazendo vlog, sabe? Então, esse ano eu quero fazer um teste melhor. Eu vou fazer 3 cidades, né? Vou fazer Reykjavik, na Islândia, Londres, né, no Reino Unido, e Dublin, na Irlanda. Legal. São 3 cidades diferentes. E aí eu quero experimentar mais essa parte das redes sociais, que não é uma coisa que era muito meu costume. Eu sempre fui mais de escrever. Escrevia, tirava foto. Eu amo tirar foto. Mas o mundo é dos vídeos. E aí agora eu quero fazer mais vídeos, inclusive mostrando, botando a insulina na geladeira, como que eu identifico, porque tem um negócio assim das geladeiras dos hostels, assim, que a pessoa que faz a limpeza joga tudo fora dependendo do dia. E o medo que eu tenho da pessoa colocar no congelador? Mudar de lugar. Então escrever em inglês, escrever em espanhol, escrever em outras línguas. Congela, se congelar já era. Nossa. Sabe? Então colocar e aí botar um don't touch. Sabe? Não tira. Don't touch, please. Não tira daqui, não bota em outro lugar. Escrever em inglês, escrever em espanhol, explicar para as pessoas. Eu tive que aprender a explicar em inglês e espanhol que isso é insulina, isso não pode tirar do lugar. Inglês e espanhol, nem vou falar. Ai, meu Deus, o que é? Quero saber. Não, é que tem uma propaganda. Meu Deus. Eu já lembrei a musiquinha da... Agora canta. Fisk, né? Inglês e espanhol. Isso, vamos patrocinar. Patrocina a Luana. Manjou muito. Eu aprendi a falar sozinha em inglês. Aprendi sozinha em inglês e espanhol. Espanhol é meia boca, mas eu me viro. Espanhol de todo mundo, eu acho que é meio... Agora o Benê quer matar a gente, porque a gente gritou aqui nesse microfone. Tô surdo lá, coitado. Não, o problema é depois o áudio. Ô, Lu, a gente tá chegando ao fim do programa, a gente passou muito rápido. Passou. Eu poderia Jura que já foi os 45 minutos? Não, mentira. Não dá. Quero parte 2. Nossa, a gente também já tá prometendo parte 2 pra todo mundo. E aí eu queria abrir o espaço pra você deixar uma mensagem pra quem tá assistindo a gente. Se você quiser olhar ali, pode ficar à vontade. Eu acho que assim, o que eu deixo de recado é: viva o que você tiver que viver, só aprenda como. Eu acho que a gente tem que aprender como que a gente faz as coisas para realizar o que a gente quer, né? Então, eu não queria parar de viajar, eu não queria parar, que nem eu saio, eu vou pra balada de virar à noite, de chegar de manhã. Olha, baladeira, né? Sim, eu sou muito baladeira. Minha mãe fala que eu tenho que botar um freio. 40 anos, já tá na hora de parar. Qual seu signo? Sou aquário. Aquário? Com ascendente em leão. Já viu que não dá boa coisa, né? Então... Signos opostos. Por isso que a gente não mentira. E aí, acho que assim, a gente tem que aprender. Então, você tem que aprender saber o que você quer e aí aprender o que é preciso pra realizar o que você quer. Acho que é só isso. Bom. Basicamente. Ai, que lindo, nossa. Deixa eu escrever aqui pra não esquecer. Me manda depois. Eu não tinha ensaiado essa. Ai, muito obrigada, Lu. Imagina, meninas, eu que agradeço. Parabéns pelo projeto. Vocês estão arrasando. Ai, vocês são lindas juntas, gente. A gente tá combinando hoje. Vocês estão. Você também. Cheguei perto. E é isso, parabéns e sucesso. Ai, obrigada. Obrigada, Lu. Hoje nós pudemos ampliar o nosso conhecimento sobre a vivência com um tipo diferente de diabetes, o LADA. O Meu Diabetes Podcast, nessa temporada, traz histórias de pessoas com diferentes tipos de diabetes, mostrando que, seja qual for o tipo de diabetes, nossos sonhos não têm limites e nós podemos sempre nos desafiar. Nos próximos episódios, traremos histórias de pessoas com diabetes MOD, com diabetes tipo 2 e diabetes gestacional. Por isso, se inscreva no canal, acione o sininho e não se esqueça de compartilhar essas histórias com as pessoas que vocês conhecem. Obrigada!